Boa tarde. Boa tarde. Eu queria só fazer uma ressalva no que o Fábio registrou, que não tem aqui um lado contra a intervenção, um lado a favor da intervenção, né? Eu acho que nós estamos aqui em favor dos aposentados, dos assistidos, dos participantes, seja mediante a intervenção ou não, né? O que vem ao caso esclarecer são os motivos pelos quais a intervenção foi decretada. Feito o registro, antes que alguma outra revista ou jornal queira dizer que eu presto serviços ao Postales porque eu sou amiga do interventor, eu gostaria de registrar que eu trabalho com previdência complementar desde 1998. Já trabalhei para vários fundos, sou especialista em regimes especiais, intervenção, liquidação, já fui interventora, já fui liquidante, tenho um livro escrito em coautoria sobre a matéria, sou vice-presidente da Comissão de Previdência Complementar da OABDF. Então, isso é só para me respaldar sobre eventuais questionamentos, né, da minha participação aqui. Feito o registro, me causa uma estranheza que nesse tempo todo do meu currículo eu nunca vi uma associação se insurgir contra a decretação de uma intervenção numa entidade de previdência complementar fechada. E ainda mais porque existe, né, pedido dessa própria associação junto à Previc de decretação de intervenção. Pela ação que foi promovida, já que eu não pude ouvir o doutor antes, pela ação eu vou me pautar na ação e nos argumentos que ali constam, né? Então, nós temos que a decretação foi extemporânea, que o momento não seria esse, que a atual diretoria vinha colocando as coisas no seu devido lugar, que todas as irregularidades foram feitas por gestões anteriores. Aí eu pergunto, quem aqui nessa sala teve acesso à nota técnica de decretação da intervenção? Não, então nós temos 4 pessoas, né? Temos quantos presentes aqui? Cerca de umas 40 pessoas, né? Então, de 40 pessoas, nós temos 4 pessoas que tiveram acesso. As demais pessoas que eu vejo nas mídias sociais aí defendendo a suspensão da intervenção, eu acredito que também não tenham tido acesso à nota técnica que respaldou a decretação da intervenção, né? Então, como o Fábio registrou, o contraditório é muito importante para isso. Eu acho que, acima de tudo, a transparência também é importante. E eu não estou vendo transparência na condução desse processo, porque a gente vê a mídia batendo, mídias sociais, de que o interventor tem vinculação a partido político, de que o interventor já fez parte do grupo que quer continuar com os desvios, os desmandos dentro do Postales. Isso não é verdade, né? O interventor, ele é um auditor fiscal, né, da Receita Federal, é um auditor de carreira. A nomeação dele, apesar de ter sido pela DICOL, pela diretoria colegiada da Previc, a nomeação dele se deu de forma vinculante à nota técnica. Essa nota técnica ela foi feita por auditores, por pessoas técnicas da Previc, não foi por diretores nomeados. Na própria nota técnica, além dos motivos ensejadores da decretação da intervenção, vem a indicação, a sugestão do nome de Walter de Carvalho Parente. Por ser técnico, igual a quem fez o levantamento, e por ele já ter prestado serviços de interventor e liquidante em outros fundos. O próprio Serpros, que passou por essas questões de desvios de investimentos, como ocorreu no Postales. Uma outra questão que deve ser esclarecida é que ele não custa 30 mil reais para o Postales, né? Ele, enquanto auditor fiscal, ele já recebe a remuneração, tem que ser respeitado o teto constitucional. Então, o que ele recebe é um complemento até atingir o teto, que esse complemento é muito pequeno, e mesmo assim é dividido entre os outros fundos que ele presta serviço na condição de interventor ou na condição de liquidante.
Ele não é interventor do SERPROS, conforme noticiado na inicial da ação. A intervenção do SERPROS já foi levantado há no mínimo uns 4 meses, tem diretoria eleita lá. Ele não é interventor do Aeros, ele é interventor hoje em dia de 3 fundos que estão em final de liquidação, e essa liquidação está com previsão de levantamento para abril, tá? E mesmo assim não foi fato nenhum impeditivo de que ele concluísse o trabalho dele junto ao SERPROS. Fica difícil mencionar aqui todos os fatos que constam das notas, da nota técnica de que decretou a intervenção, até porque nela se consubstanciam outras 6 notas técnicas. Então, assim, essa questão da intervenção do Postales, as fiscalizações, elas não são de hoje, não são dos últimos 12 anos, dos 12 meses. A gente pode até dizer que há um bom tempo, há uns 10 anos atrás, o Postales já merecia ter passado por uma intervenção, né? Quem sabe vocês hoje em dia já não teriam que contribuir com o que já contribuem de forma extraordinária. Feito esse registro, como poucos aqui tiveram acesso à nota técnica de intervenção, e como a ação da ADCAP bate muito na questão de que os investimentos que deram origem à decretação da intervenção não teriam sido realizados pela diretoria passada, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato dos FDICs que foram, FDICs NP, que foram instituídos, que foram estruturados com base em investimentos que já estavam provisionados para perda na entidade, né? Então, se pegou investimentos provisionados para perda, trouxeram para dentro de um FDIC e, da noite para o dia, esses investimentos que não tinham valor de mercado algum, tiveram uma nova precificação, né? E o que causa mais estranheza é que essa nova precificação, ela não foi feita por alguém especializado, alguém técnico na área. Eles foram precificados por um escritório de advocacia. Eu sou advogada e, no que pese a gente ter conhecimento sobre investimentos, a parte jurídica de investimentos, a gente não tem conhecimento para precificar ativo, né? Isso tem profissionais especializados no mercado. Então, na medida que eu passo a ter um investimento supervalorizado, eu tenho um déficit técnico subestimado, né? Porque eles são inversamente proporcionais. Então, eu peguei algo que estava contabilizado para 0, eu fiz uma nova precificação, eu supervalorizei esses investimentos, então eu subestimei o meu déficit técnico atuarial. Esse FDIC foi formado por investimentos feitos de responsabilidade de antiga diretoria, mas foi essa atual diretoria que deu nova precificação a eles. Então, se fosse um crime, eu não posso afirmar que seja, isso está sendo investigado pela comissão de inquérito que foi instituída junto com a intervenção. Eu não estou... Esse registro que eu vou fazer agora, eu não estou fazendo em nome da Previc, que eu não tenho procuração para falar em nome dela, não estou fazendo em nome do interventor, vou fazer em meu nome, Cristiane. Eu me pergunto se o real receio da intervenção não é a comissão de inquérito, que é constituída por procuradores, por auditores e que está trabalhando em conjunto com o Ministério Público Federal, junto à Operação Greenfield, onde se investigam os desvios que foram feitos dentro de entidades de previdência complementar, né? A intervenção, ela era tão pedida, tão esperada, e quando ela veio, quando a gente teve um técnico à frente da Previc, né, que conseguiu superar pressões políticas e conseguiu decretar uma intervenção dentro do Postales, que não é fácil. Vocês aqui sabem melhor do que eu que o Postales, ele há anos é conduzido por grupos políticos, né? Então nós tivemos um técnico à frente agora da Previc que conseguiu decretar uma intervenção ali. E o medo dessas pessoas que passaram anos a fio lá dentro, gerindo aquele patrimônio e causando déficit, né? Então, assim, eu sugiro, é muito fácil chegar aqui e começar a elencar, ou passar um e-mail para vocês. Eu agora tive acesso a um e-mail que foi passado ontem, falando que o interventor é da turma, que não quer cobrar o BY Melo.
nada do que está escrito aqui é verdade. Agora, seria fácil para quem defende a intervenção passar um e-mail para vocês também, cheio de afirmações. Mas cadê as provas, né? O que está aqui é muito bonito de ser lido, de tentar se induzir um participante a mandar uma procuração para pessoas que têm interesse no levantamento da intervenção, porque os dirigentes afastados, os conselheiros afastados, até que se conclua o relatório final da comissão de inquérito, eles ficam com os bens indisponíveis, eles ficam sem remuneração. Eles têm legitimidade para estar reunindo participantes e pedindo procuração? Não existiria aí um conflito de interesses? Né? Então, assim, são várias questões que a gente tem que se questionar, né? Eu vou ler para vocês aqui investimentos feitos pela atual diretoria que constam da nota técnica. Essa nota técnica está na rede social, já está, se vocês jogarem no Google, vocês têm acesso a essa nota técnica. Essa nota técnica, a princípio, não era para ter saído de dentro da Previc, mas a própria Previc fez um registro de que esses documentos vazaram lá de dentro. Então, já é de conhecimento público, né? Inclusive, em virtude das ações promovidas pela ADCAP, elas estão sendo juntadas aos processos, os processos são eletrônicos, então qualquer um consegue chegar lá e acessar. Né? Então, nós temos aqui que nos últimos 2 anos, houve pelo menos 8 representações e denúncias dos órgãos estatutários, um contra os outros, sendo 6 denúncias do Conselho Fiscal contra o Conselho Deliberativo e Diretoria, e 2 denúncias da diretoria contra o Conselho Fiscal. Né? O curioso nisso tudo é que o próprio Conselho Fiscal, né, ele chega a pedir à Previc, que é o órgão fiscalizador, o órgão supervisor, a decretação de intervenção. Então, assim, como se não bastasse essa situação de conflito, né, entre os órgãos estatutários do Postales, nós temos o fato de que a diretoria só tinha 2 diretores quando o estatuto prevê 4. Então, a gente tinha um problema de governança dentro da entidade, né? A nota técnica que decretou a intervenção, ela vem respaldada no artigo 44 da Lei Complementar 109. A lei, ela traz 6 incisos de justificativa para a decretação de intervenção que não precisam ser cumulativos, eles podem ser isolados. Mas no caso da Postales, do Postales, não se precisa fazer um exercício grande para se encontrar um motivo de decretação de intervenção, porque dos 6 incisos, 5 foram configurados. E o 6º, com a maior tranquilidade, teria sido feito porque o 6º trata de outras matérias, outros assuntos. Então, ali não faltam matérias e assuntos para se enquadrar e colocar o inciso 6 também na nota técnica de decretação de intervenção. Então, nós temos essa questão desses FDICs, que tiveram esses investimentos supervalorizados, fizeram uma nova precificação disso, mas temos aqui também, feitos por essa atual diretoria, investimentos na aquisição de cotas do FL Dourado Institucional, Fundo de Investimento Multimercado, mesmo com a manifestação da área de risco contrário a isso. Então, teve um comitê de investimentos lá dentro, que não foi a unanimidade, aprovou, mesmo sendo advertido pela área de risco, que não deveria tê-lo feito. Nós temos também os recursos que foram investidos no Atlântica FIP Saúde. Então, assim, tanto esse Eldorado quanto esse FIP Saúde já tinham sido objeto de investimento pela diretoria anterior, eles já tinham sido autuados pela Previc, já respondem processo administrativo, e a atual diretoria fez nova aquisição. Então, como que a decretação da intervenção, ela é respaldada só em fatos da gestão anterior? Né? São questionamentos que devem ser feitos antes de vocês decidirem por apoiar ou não uma ação na justiça contra uma intervenção. A intervenção, por lei, ela é decretada para salvaguardar o direito dos participantes e dos assistidos. Jamais uma intervenção
vai ser decretada para salvaguardar direitos de políticos, né, de investimentos mal conduzidos que foram lá dentro feitos. Daí você pega esse e-mail, que eu me reportei agora há pouco, que eles falam, a intervenção não vai cobrar dos gestores anteriores, vai cobrar sim. O Ministério Público está atuando junto com a intervenção na Previc. O Ministério Público, na medida em que ele for propondo as ações, ele vai fazer a cobrança, vai entrar com as ações não só na esfera criminal, mas vai fazer a cobrança de ressarcimento na esfera civil. Vocês podem lembrar que a FUNCEF, há poucos dias, saiu uma reportagem sobre o acordo de leniência que teria sido feito e recursos que estariam retornando para dentro dos cofres dos planos de benefícios da FUNCEF, né? Isso tudo está se dando em parceria com o Ministério Público. No que pese a FUNCEF não está sob intervenção, ela tem hoje em dia, lá dentro, um ex-interventor que atuou muito tempo no mercado como interventor e é uma pessoa técnica que está conduzindo isso junto ao Ministério Público. Então, não é verdade, é falaciosa a informação de que a intervenção vai impedir a cobrança, o ajuizamento de ações de ressarcimento contra ex-diretores. Todos eles vão responder pelos prejuízos causados. Claro, observada a prescrição. Isso não é problema do interventor, da diretoria, porque se tiver prescrito, nem a atual diretoria pode fazer alguma coisa. Isso é previsão legal, é segurança jurídica. Tá? Uma outra questão, o interventor não está ligado a ninguém do BY Melo no sentido de não cobrar deles as responsabilidades pela má administração do patrimônio, muito pelo contrário. As ações que foram ajuizadas pela antiga diretoria, elas continuam em juízo. O escritório que foi contratado nos Estados Unidos para fazer um lobby, porque esse escritório ele não foi contratado para propor nenhum tipo de medida judicial, foi um escritório contratado simplesmente para fazer lobby nos Estados Unidos. Como o contrato já tinha sido assinado e como a fortuna já havia sido paga, não tinha por que o interventor simplesmente mandar arquivar o contrato e dizer não preste mais o seu serviço. Não, ele já fez contato com o responsável está vindo ao Brasil, salvo engano, 23 de janeiro, a data foi sugerida, não foi confirmada ainda, para dar continuidade às tratativas. Então, nada do que foi feito pela antiga diretoria, do pouco que foi feito para a recuperação desses investimentos, foi descontinuidade, deixado de dar continuidade pela intervenção, né? Tem um outro investimento aqui que eu gostaria de citar, também feito pela atual diretoria, que foi a aquisição de cotas do FIP-ROCO, do ROCO Hospitalar, Fundo de Investimento em Participações, que também já tinha sido objeto de fiscalização, de processo administrativo. Então, não justifica a reincidência desses investimentos. Então, não tem como a atual diretoria, por melhor que sejam as suas intenções, porque eu não conheço as pessoas ali, né? Então eu não tenho como julgar a conduta delas. O que eu posso dizer é que, se técnicos, né, no mínimo foi uma gestão temerária, porque investimentos que já tinham sido objeto de autuação pela Previc, você voltar a fazer, é no mínimo uma gestão temerária, né? Eu não conheço, não sei a qualificação deles, não conheço a área, a especialização, mas a área de risco da entidade emitiu parecer, né, advertindo sobre o risco que eles estavam correndo. E mesmo assim as aquisições foram feitas. A intervenção em si, né, ela decorre do poder de polícia, né? Então, a Previc é o órgão fiscalizador e supervisor responsável pelo exercício desse poder de polícia. Não é um ato discricionário, o ato de decretação de intervenção. O superintendente da Previc não pode chegar lá simplesmente dizer eu quero decretar uma intervenção no fundo X, ele não pode fazer isso.
porque isso depende de uma análise técnica. Esses técnicos que não têm qualquer vinculação política, técnicos concursados, né? Técnicos que emitiram a nota técnica que ensejou a decretação da intervenção. Então, como eu disse, eu não estou aqui para defender a decretação da intervenção, eu estou aqui enquanto advogada atuante, né, que eu advogo para outros fundos, e se eu tiver que escolher, né, entre defender o interesse dos participantes, entre defender o interesse dos assistidos e defender o que o patrocinador vai me pedir, o que a diretoria vai me pedir, eu acho que a gente tem que pautar pela boa-fé, né? A boa-fé ela tem que conduzir todas as nossas atitudes. Então, leiam a nota técnica, se informem, não decidam apoiar ou não uma ação que, inclusive, já foi proposta, né? Eles não ouviram vocês de forma prévia, eles estão ouvindo vocês de forma a posteriori, né? A lei diz que vocês têm que ser ouvidos de forma prévia, que a ação ela tem que ser instruída com a ata da Assembleia, ela tem que ser instruída com relação nominal, e isso não foi feito. Isso vai ser feito a posteriori. Então, já que é a posteriori, não corram, não tenham pressa, se informem, leiam a nota técnica para que vocês possam tirar as próprias conclusões, ao invés de estarem simplesmente sendo orientados por um e-mail passado para vocês, né, falando que o interventor é ligado ao PT, que ele é ligado ao Baby João Melo. Não, até o que eu estou dizendo aqui para vocês, filtrem, não levem em consideração 100%, peguem a nota técnica para ver se o que eu estou falando é verdade. Peguem esses investimentos para ver se já existe a autuação anterior da Previc, porque vocês ficam sendo influenciados. A ADCAP, né, ela é uma associação que tem que defender o interesse dos participantes e os assistidos. Ela poderia ter promovido, ajuizado uma ação sem ouvir vocês? Né? Isso agora não é para tentar reparar algo que foi feito sem a prévia autorização? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é isso. Fico aqui à disposição para esclarecimentos. Eu acredito que depois que o doutor falar, ele deve ter os argumentos dele a expor que não estão na inicial da ADCAP, que é só o que eu tenho acesso. Eu não conheço os outros argumentos que ele vai expor aqui. Depois, se tiver mais alguma coisa a falar, eu peço a palavra novamente, tá? Fico à disposição de vocês.